Amém. Obrigada, Tássia. Boa noite. Muito obrigada pelas orações. Que bom, né, gente? A gente está reunido mais uma semana para conversarmos sobre mais uma orientação que Jesus nos dá no caminho que a gente falou semana passada, que a gente faz um caminho espiritual, não é? Nós estamos caminhando em direção a Jerusalém. Igual Jesus está aqui em Lucas, caminhando para Jerusalém. Só que a nossa Jerusalém que a gente caminha é Jerusalém celeste, né? Então aqui Jesus dá uma orientação tão fundamental para a nossa vida, que existe a maior força que existe no mundo, que é silenciosa, que é sem clamor, que transforma o mundo e faz com que esse mundo possa ser o reino de Deus. É o quê? Qual é essa força que é silenciosa, mas que ela muda tudo? Como é que chama essa força? A fé. A fé é a maior força capaz de transformar tudo. E a maior expressão da fé é a oração. Por que eu vou rezar? Porque eu creio, né? Então é disso que Jesus fala no Evangelho de Lucas 18, quando ele fala para nós da necessidade da gente rezar sempre sem cansar. Então a gente descobre, por mais que a gente já esteja há anos-luz de caminhada com Deus, que a gente precisa entrar na escola de Jesus. E como os discípulos olhar para ele e falar assim: Senhor, ensina-me a rezar, porque eu não sei. Me ensina. Essa é a grande chave da nossa vida e a gente não sabe rezar. Então por isso que Jesus insiste com isso, né? E conta a história daquela viúva. E a primeira leitura de domingo era Moisés intercedendo pelo povo, com os braços elevados. Sempre em atitude de oração. Isso tudo tem uma linha para que a gente pense, para nos ensinar, para que a gente possa aprender. Então, o nosso modelo e mestre de oração é quem? Quem é o nosso mestre? Quem é o nosso modelo? Quem que eu tenho que olhar e vigiar e acompanhar e falar, ele faz assim, eu faço também, como que é? Jesus. O nosso único modelo é Jesus. É Ele que tem que nos ensinar como rezar. Porque Ele vivia rezando. Tudo que Jesus ia fazer, Ele rezava antes. Imagina, Ele conversava com o Pai em cada coisa que Ele ia fazer. Quando Ele foi escolher os apóstolos, Ele passou a noite em oração. Ele passou a noite em oração. Cada coisa que Jesus ia fazer, a primeira coisa que Ele fazia era rezar. Vocês imaginam nós, que somos criaturas, que achamos que podemos fazer tudo sem rezar, não é? Então a expressão da nossa fé é a oração. Mas a oração, ela não é algo que acontece assim, né? Ela é o reflexo da nossa vida de fé. Porque à medida que a gente vai amadurecendo, à medida que eu creio na bondade de um Pai, no tanto que Ele é bom, que eu creio no amor dEle por mim, que eu entendo que Deus ama cada um como único, eu tenho confiança de falar com Ele. Então a oração é um encontro face a face, como Moisés fez. Imaginem, Moisés, quando conversava com ele, brilhava tanto que tinha que tampar o rosto, que o povo não dava conta de olhar para Moisés. Pode uma coisa dessa? Igualzinho às nossas orações, né? Igualzinho. Porque na hora que eu vou rezar, eu não posso rezar do lábio. A nossa oração tem que ser uma expressão do meu coração. Então por isso que a gente reza, fala, mas eu fiquei pior do que eu comecei, eu não rezou. Não falou com o único que é Deus. Então é um encontro. Então rezar é encontrar. A oração tem que ser um diálogo, porque eu me encontro com uma pessoa. Eu não estou encontrando com uma ideia. Eu não estou encontrando com nada. Eu não vejo, mas é Ele vivo diante de nós. Jesus já ensinou tudo sobre oração, gente que ainda não aprendeu. Tem uma frase que Ele falou,
que dá um retiro. Não dá tempo de eu discutir ela inteira com vocês. Mas Jesus falou assim para nós. Quando orardes, cadê o resto da frase? Quando orardes, fazer o quê? Quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em segredo, que o teu pai que vê tudo, te responderá. Ele já sabe tudo que você vai falar antes que a palavra chegue na sua boca. Só isso aqui, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em segredo, só isso aqui dá um livro. Você está achando que eu estou de brincadeira ou não? Mas a gente não conseguiu fazer nem isso ainda, né? Depois ele ensinou, reze o Pai Nosso. A gente entendeu o Pai Nosso, rezou tudo. Mas a gente não começou nem a pensar no que é isso que ele falou, né? Então a primeira coisa que eu quero quebrar, porque há muitos anos eu falo isso, né? A maneira da gente rezar, a gente reza deitado, coberto no escuro. Estou falando mentira? Não. Por que a gente faz isso? Por quê? Por que vocês acham que a gente é mais cômodo? Não, eu acho que é porque a gente não crê. Que quando de verdade eu fecho o meu quarto, faço o sinal da cruz e falo, meu Pai, Ele vai estar vivo dentro do seu quarto. A gente não crê. Na presença real de Deus dentro da sua casa, dentro do local que você está em oração. Então, como a gente não crê, a gente reza deitado, né, coberto, de camisola, pijama, de qualquer jeito. Chamamos o Senhor de todo, lá no quarto. E faço o sinal da cruz, faço o sermão no cabeça de Deus. Fulano está desempregado, ciclano está precisando disso, E falo, então tá, obrigado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, o anjo da guarda falou que já está todo mundo morto, dormiu. Estou falando mentira? Isso é oração, gente? Deus deve olhar e falar, quem está, tadinho, está cansado, que Ele ama tanto, que olha para o tadinho. Quem sabe amanhã, ela me escuta. Isso é oração? Não, isso é monólogo. Está errado. Se eu falar agora, que eu vou lá para sua casa, tomar um café, você vai colocar a toalha mais linda que você tem, colocar a louça melhor e eu sou nada. Aí a gente recebe Deus vivo, deitado, coberto no escuro. Presta atenção se isso é vida de oração. Vida de oração, eu tenho que ter um horário que entra no teu quarto e fecha a porta. É você e ele, mas não fecha a porta atrás de você, não. Convide ele para entrar. O que ele fala em Apocalipse? Eis que estou à porta e se você abrir, eu entro. Eu cearei com você e seremos amigos. Presta atenção nas propostas de Deus para nós. Então a oração implica eu esvaziar diante dele. Implica eu estar diante de um outro que é Deus. Mas Ele é o meu Senhor. E por uma atitude de amor profundo Ele vem até a mim, que sou nada. Que entende que Ele é o Criador e sou a criatura. E Ele se curva de amor por cada um de nós e fica todo atento para nos ouvir falar. E aí a gente rasga diante dele. Não, isso é a liberdade, isso é que é rezar com liberdade. Rezar com liberdade não é escolher se eu vou ou não rezar, é rezar com liberdade, eu estou diante dele e falo tudo, eu não escolho. Eu falo tudo. Jesus, esse negócio está ruim. Jesus, por que eu estou assim? Que sentimento que é esse? Me mostra por que eu estou assim. Jesus só viu tal situação? É claro que ele viu tudo, mas a gente conta tudo de novo, porque homem pode escapar um detalhe, né? Então a gente conta tudo outra vez para ele, conta tudo. Fala, vou te contar os detalhes, que vai que o senhor não prestou atenção. Aí conta, ele escuta, ele tem paciência. A única pessoa no mundo que tem tempo para nós é Deus. É a única pessoa que tem tempo para você. Então, rasguem, conversa com ele, fala tudo com ele. Isso é uma oração, mas depois a gente cala a boca, porque um encontro entre duas pessoas que se respeitam, que se amam, um fala e o outro cala, depois o outro fala e o outro cala, não é assim? Isso é um diálogo. Então depois que eu falo, eu preciso calar, para escutar Deus que fala. Isso é um treino para a vida. Porque a gente entra, fecha a porta do quarto e a cabeça ficou lá fora, não é assim? Nossa, o tempo está correndo, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo. Deixa as preocupações. Fecha a porta, está diante de quem? De Deus. Ah, o dia que a gente entender isso, gente. Diante de quem eu estou? De Deus. Filó, não estou vendo nada, nem eu também não vejo não.
mas eu creio. Por quê? Porque Ele prometeu. É diferente. Então, encontrar com Ele sempre será uma alegria. Porque eu estou encontrando com aquele que me ama incondicionalmente, aquele que me criou, aquele que tem um projeto de vida para mim. Então Ele falou, fala com seu pai, insiste, conta para ele, reza sem cessar, ora sempre. Não desanime. Quando eu vejo a história de Moisés, naquela luta dos israelitas com os amalecitas, enquanto Moisés ficava com os braços para cima, quando Moisés cansava, vamos transpor isso para a nossa vida. A gente tem que aprender a transpor as coisas. Então, se eu estou vivendo situações difíceis, e se a gente está em oração com os braços para cima, a gente vence. Aí chega o desânimo, alguém fala assim, você está rezando para quê, minha filha? Resolve nada. Deus está aqui, oh, que ilusão. Deus vai fazer o quê para você? Ou você fica irritado, ou você entra em qualquer um dos pecados capitais e desiste, seu braço cai, você perde. Por isso Jesus falou, não desanimem de rezar. Não desistam de rezar. Insiste com o Pai, Ele é seu Pai. Então tem que ter confiança absoluta em falar com Ele. Tudo. A gente tem ilusão que engana Deus, conta uma parte e esconde outra. Parece menino, que acha que esconde as coisas do Pai. A gente tem que ter a liberdade de contar tudo, que Ele inclusive já sabe. Imagina permitir que Ele entre na nossa miséria. Que Ele entre às vezes no nosso coração, que às vezes é um albergue não muito bem frequentado. Fala com Ele, entra, Senhor. A turma que está aqui não é muito boa não, mas entra. Por quê? Porque Ele pode mudar tudo. A oração nos cura, a oração nos transforma. É o momento que a gente tem de estar diante dEle, onde Ele pode ir nos mostrando outras coisas. Quem pode com alguém de joelho? Ninguém. Reze, vocês verão. Rezar nesse sentido desse encontro. Que o dia que vocês chegarem, ou dentro do quarto de vocês, ou aqui, porque graças a Deus que Jesus, essa doçura infinita que é Deus, não colocou o lugar que a gente tem que rezar, colocou? Imaginou? Você falar, você só pode rezar comigo tal dia, tal hora, em tal lugar, tal roupa, estamos roubados. Ele se adapta a nós, na hora que você quiser, quando puder, do jeito que puder. E nós não rezamos. Por isso que a gente vive aflito, agoniado, ansioso. Porque tudo que a gente vai fazer, primeiro a gente deveria rezar, para depois fazer. Não, a gente faz primeiro, depois reza para dar certo. Então eu falo com os outros assim, reza para dar certo o negócio que eu fiz. Convence a Deus que o que eu fiz é bom. Deus quer fazer Deus rir, conta seus planos para Ele. É assim, a gente faz, Ele diz, que diverte. Fala, por que está sofrendo? Porque está fazendo tudo errado. A nossa vida de oração ela é sofrível. A gente dele nos dá 24 horas, a gente não dá 5 minutos para Ele. Porque a gente já está aflito, porque o tanto de coisa que eu tenho que fazer. O dia que a gente descobrir que primeiro eu estou diante dEle e entrego os meus projetos do dia. Falo, Senhor, hoje eu tenho que fazer isso, vou fazer feira, você vai comigo, fazer supermercado, conta tudo, você vai fazer, convida Ele para fazer tudo com você. E depois entrega, falo, agora estou à sua disposição para fazer o que o Senhor precisa hoje. Dificilmente você vai cumprir sua agenda, vai cumprir a dele, não vai cumprir a sua. Mas a dele precisava ser cumprida. Experimenta estar em oração, experimenta silenciar, experimenta se alimentar da presença de um Deus que é vivo. A nossa igreja, a nossa vida, ela tem que ferver. Nós temos que queimar de amor. O Espírito Santo tem que fazer a gente de novo. Porque o dia que a gente acreditar, qual é a dificuldade que nós vamos ter? Na vida, nenhuma. Jesus fala que a melhor oração que a gente pode fazer, que vale mais do que 1000 orações, é um ato de verdadeira entrega. Está diante de uma situação difícil, fala com Ele, Jesus, cuida disso para mim. E esquece. Fala, então, como o Senhor está cuidando disso, eu já estou por sua conta fazer o que o Senhor precisar, entendeu? E Ele fala assim, quando você vê alguém, quando você vê um doente piorando, olha para mim e diz assim, cuida para mim, Jesus. Isso para mim é uma mágica, né? Para saber que isso eu posso fazer. Cuida para mim, me ajuda, faz. Nós temos o Senhor da vida vivo
E não fazemos isso. Não vivemos com Ele uma troca. Estamos longe, então, de rezar sempre, sem cessar. Porque se a gente reza uma Ave Maria, reza um terço, fala, não, rezei demais hoje. Ó, um terço, meu filho, pouquinho. Então imagina o dia que a gente aprender o que é trabalhar e rezar, né? Tudo oferecer ao Senhor. Sempre está, igual quando a gente é apaixonado, quando mãe ligada em filho, que não tira o filho da cabeça, ou quando você está apaixonado, não tira o namorado, a namorada da cabeça, é assim a gente deveria ser com Deus, está sempre pensando nele, sempre colocando tudo para Ele, sempre pedindo a opinião dele, mesmo que você não esteja de joelho o dia inteiro. Fala, o que o senhor está pensando disso, o que o senhor está achando disso? Me ilumina, isso aqui é para a sua honra e glória. Me ajuda, então, sempre comunicando com Ele. Mas tem que ter os momentos que eu estou sozinha com Ele. Se a gente aprender a rezar, uma das formas que a gente tem de rezar são os salmos. Os salmos é uma riqueza, que aquilo foi escrito para que a gente possa rezar. Claro, tem qualquer situação nossa. Qual é o salmo mais famoso? Qual? Não, qual é o salmo mais famoso mesmo? Qual? 22. O que é o salmo 22? Jesus gritou na cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? Está lá. Quantas vezes a gente sente que é abandonado por Deus? Não cremos no amor dele? Né? Então a gente acha que ele abandonou a gente. Né? Então, mais de 40% dos salmos, quase 50% dos salmos, são salmos de reclamação. Filó, mas eu posso reclamar? Pode ou não? Podemos ou não reclamar? Sim ou não? Sim. Claro que podemos, pois Ele é nosso Pai, posso reclamar. Eu não posso murmurar. Está escrita a palavra. Eu não preciso de filhos lamurientos, murmurentos. Qual que é a diferença? Quando eu reclamo com Ele. Quando eu murmuro, eu falo dele, nas costas dele. Prestaram atenção na diferença? Então chega perto dele e fala com ele, que eu vim falar com o senhor que está muito difícil a situação. Tá bom não? Não estou dando conta, fala tudo o que vocês querem. Mas como é que termina o salmo? Eu reclamo com ele, faço todas as minhas queixas, que está difícil, mas como é que eu termino? Dando um voto de confiança. Eu falo, mas sabe por que eu faço isso? Porque eu creio que o Senhor tem poder para mudar tudo. Isso é fé. Entenderam? Então a gente reclama que está difícil e fala com ele, não estou dando conta, está difícil demais. E aí eu falo com ele, mas eu sei que o Senhor, na sua infinita misericórdia, vai ter piedade de mim e vai mudar essa história. É assim, isso é confiança de um filho com o pai. Nós não podemos ter medo de Deus, nós temos que ter respeito a Deus. Medo não, eu sou filha, você é um filho, eu tenho que ter confiança absoluta que Ele é o meu pai. Tem muitas vezes nós vamos chegar e vamos só chorar. E Ele é o único que sabe por que você está chorando. Você não precisa nem explicar que Ele é seu pai. Isso é maravilhoso, porque você não vai sair nunca do mesmo jeito que você chegou. Nunca. Você vai chegar, ajoelhar e falar com Ele, está difícil, pai. E Ele sabe que está difícil. Então você fala com Ele, me dá graça, que aos seus olhos me é necessária, para que eu dê conta de suportar o que o Senhor sabe que eu tenho que suportar. Me ajuda. Essa confiança, fala com Ele, obrigado, porque eu sei que o Senhor está comigo. É isso que é relação de filho com pai. Era o que Jesus vivia com o pai dele. Por isso que Jesus é o nosso modelo. Jesus não só ensinou, Ele viveu. Então, não é uma história, Ele viveu. Então, por isso eu tenho que ficar olhando os passos de Jesus. O que Jesus fez, eu faço também. E falo, Jesus, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda a viver de verdade, em profundidade, a minha vida. Então, me ajuda, Senhor, que pela manhã, a primeira coisa que eu vou fazer não é olhar o Instagram. O que eu tenho com a vida do outro? Nada. Se postou que está tomando café e bocejando, falando bom dia. O que eu tenho com isso? Nada. Né, gente? Nós já chegamos no cúmulo do ridículo, né? Mas, é de morrer. Mas a gente ajoelha, se curva diante de Deus e fala, bom dia, meu Pai, que me permitiu estar vivo, por isso eu estou de pé. Que o seu amor me sustenta e por isso eu estou de pé.
Me deu emprego ou não me deu emprego, trabalha onde você trabalhar. Agradeça. Todo mundo que eu amo não está internado, está em casa, está com saúde. Obrigado pela minha saúde, tem nada doendo. Obrigado que eu respiro. Podia ter tido um AVC de madrugada, podia ter tido um infarto de madrugada, não tive. Tomo banho sozinha, respiro sozinha. Faz a lista de coisas para agradecer, é uma coisa louca. Para falar obrigado. Por fim de resumo, fala obrigado. É tanta coisa. Então, se eu esqueci alguma coisa, obrigado. Se eu esqueci alguma coisa, obrigado. As ordens. Esse é o dia que eu nasci para vos amar e vos servir. Porque para vos servir eu só tenho agora. Então me conduz. Deu meio-dia. Reza. Fala obrigado porque eu cumpri meio-dia. Pela sua graça. Agradeça. Talvez porque eu esteja no CTI há tantos anos e descobri que a vida é graça. E que cada momento que a gente respira é graça. E que quando a gente vê uma criança vencendo meio-dia, fala, vencemos a metade do dia? Ainda temos uma metade para poder vencer? E fala, Senhor, me ajuda a cumprir a vossa vontade agora à tarde. Me ajuda a viver sob o vosso olhar. Gente, não tem nada melhor no mundo que saber que o olhar de Deus nos acompanha. Me ajuda a acompanhar, viver sob o vosso olhar. E que eu faça somente aquilo que vos agrada. Permissão para isso. Depois, antes de dormir, reza de novo. Agradece tudo que você viveu. Faz um pequeno exame. Vai que a gente é chamado de madrugada, né? A mala tem que estar pronta. Então, faz um resumo do dia. Pede perdão aquilo que não foi bom. E aquilo que foi bom, fala com ele, para a vossa honra e glória. Mas encerra na gratidão do dia que você viveu. Isso é rezar, é encontrar com Ele, é colocar tudo aos pés dEle, é colocar tudo no coração dEle. Falar, me ajuda, o Senhor sabe que eu sou fraca, não dou conta de nada. Me faça ver quando estou vendo, me faça te ouvir. Então nós temos que entrar na escola da oração e falar, Senhor, meu coração é igual terra seca. Eu preciso da sua água. Eu preciso do Espírito Santo que me ensine a rezar. O Espírito Santo que geme porque eu recebi o Espírito de adoção. Nós somos filhos adotivos. Nós não podemos andar como se Deus fosse inimigo. Mas eu tenho que pedir sempre, enquanto Ele não me atender, eu estou na cola dEle mesmo. Fala, Senhor, o Senhor está prestando atenção? Fala, mas fala com confiança, não desista. Deus às vezes demora, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. O nosso tempo aqui, ele é cronológico, então ele é marcado. Ali onde Deus está é atemporal. Então é diferente os nossos tempos. Mas não existe uma oração que não seja escutada por Ele. Isso é maravilhoso. Não existe uma oração que Deus não escuta. E você acha que Deus não vai cuidar dos filhos dele? Vocês acham, aquilo que Jesus fala aqui, você acha que Deus não fará justiça a seus eleitos, que clamam a Ele dia e noite, mesmo que os faça esperar? Vocês acham que Ele não está prestando atenção no que está no coração de cada um de vocês nessa noite? Vocês acham que tem alguma coisa que Ele não sabe? Ele sabe de tudo. Então nós temos que ter uma confiança nele como filho tem com o pai. Nunca duvide do amor dele, mesmo que a situação esteja impossível. Tem situações que para nós são impossíveis, só não é impossível para Deus. Deus é algo que impressiona a gente. Vou contar para vocês um caso que aconteceu há tantos anos comigo. Há muitos anos, para vocês terem noção, celular ainda não existia. Então vocês imaginam, essa geração jovem que está aqui dentro, entender que telefone era com ficha. E eu tinha um bip, e eu estava de bip. E eu saí do Baleia, que eu trabalhava, e fui para a Santa Casa, porque a gente tinha uma reunião no CTI à noite. E eu estava com uma criança, e eu tinha trago uma criança de Oliveira, com tumor cerebral, que estava fazendo radioterapia e quimioterapia na Santa Casa. E essa criança acabou de fazer a quimioterapia. Quando a família chegou perto do Andradas, ela entrou em crise convulsiva. Status epiléticos. O que a mãe fez? Voltaram para a Santa Casa. Naquela época não tinha um pronto atendimento lá, para os pacientes da oncologia.
E eu tinha falado com ela que ela tinha os meus telefones, para qualquer eventualidade, se precisasse de mim, tinha meu bip. Essa mãe estava desesperada na porta da Santa Casa, com a criança convulsionando. Ela tinha uma ficha de telefone. Uma ficha. E todos os meus números na mão. E falou com Jesus, aonde que a Filó está? Vê se não é de impressionar. O único lugar que eu não estaria era no CTI, não era plantão. Eu tinha ido para uma reunião que ela não sabia. E ela ligou para onde? Para o CTI. E eu estava passando ao lado do telefone. E atendi o telefone. E eu falei com ela, o que aconteceu? Ela falou, eu não acredito que eu estou falando com você. Perguntei para Jesus, aonde está a Filó? E eu atendi o telefone. Ela falou, a menina está aqui embaixo, tem status epilético, está tendo crise convulsiva. Claro que eu não participei da reunião, desci, peguei a ambulância da Santa Casa, voltei com ela para o Baleia, voltei para o hospital, que eu vivia de hospital a hospital, né? Tu passa por um, passa por outro. Mais horas de ambulância que urubu de voo. Mas é o tanto como é que Deus escuta cada prece. Ela rezou em pé, com a filha no colo, passando mal, e fez uma pergunta. A oração dela foi uma pergunta. Aonde está a Filó agora, Jesus? Com uma ficha, com aqueles minutinhos contados, né? Porque caía, acabou. E ele sabe, Jesus veio pobre, porque sabe da necessidade do pobre. Sabe que ela não teria outra chance de falar comigo, e que aquela criança precisava de socorro. É encantador. É de chorar de emoção, porque Ele cuida de cada um. A oração era uma expressão de confiança e de abandono aonde ela está, aonde ela foi iluminada. Ela não perguntou, será? Não, ela pegou e discou. E às vezes a nossa vida fica querendo que Deus pronto, então só confirma para mim. Confirma o quê, minha filha? Falou com o Senhor, Ele direciona isso. A gente precisa aprender a se abandonar a Deus, a viver com Ele como uma criança que dá a mão para o pai ou para a mãe e deixa levar para onde quiser. Quando é que nós vamos viver isso? À medida que a gente caminhar com Ele. E é tão interessante que quando Jesus termina esse evangelho, Ele pergunta assim, para a gente pensar, mas quando o Filho do Homem voltar, Ele encontrará fé sobre a terra? Há uns anos atrás, quando eu lia isso, falava com Jesus assim, mas você é tão exagerado. Como é que o senhor acha que não vai ter fé sobre a terra, Jesus? Esses dias eu falei com ele, menino, mas você é um espetáculo? Será que vai ter alguém que crê no Senhor? Será, Jesus? No mundo secularizado, no mundo onde mudou tudo, onde o povo deu as costas para o Senhor, onde pecado não existe, nós estamos inseridos no mundo que aplaude o pecado, e nós que somos cristãos para sempre um bando de doido. A gente que fala, reze porque o poder do terço ninguém pode com ele. O terço, Filó, minha filha, tem noção do que significa rezar um terço? Tem não, se soubesse, está todo mundo de joelho rezando. Então, no mundo onde confessar é coisa do passado, fazer adoração santíssima, imagina se eu tenho tempo de vir cá ver Deus. Mas eu não perco um minuto do Instagram, de acompanhar todos os famosos, ver o que eles fizeram, morrer de inveja, porque eu não pude fazer metade, e viver infeliz, porque não tive isso. Vem cá, qual que é a nossa riqueza? Qual que é a maior riqueza que você tem na vida? Outro dia eu falei, você é rica? Eu falei, demais, minha filha, ninguém concorda com a minha riqueza. Qual que é a minha riqueza? É ter Deus, é saber ser amada, é saber que Ele ama e ponto. Há um livro que eu quero muito que vocês leiam, dessa firurinha, barato, porque tudo de Deus é de graça, ou barato. Chama 5 pães e 2 peixes. Alguém já leu? Já leu? É maravilhoso? Alguém lá atrás já leu? Alguém mais leu? Leu? Só? Esse livro, gente, é de um arcebispo que faleceu, morreu de câncer, depois que ele até trabalhou com João Paulo II no Vaticano, era amigo pessoal de Bento XVI, só gente fraca na vida dele, Ele era arcebispo de Xangai, e quando o comunismo chegou lá, teve a invasão, os padres e as freiras foram para as lavouras de arroz, todas as igrejas foram queimadas, as livrarias, tudo que vendia livros católicos e bíblias foram queimados. Esse arcebispo foi levado preso
esse arcebispo François Xavier. E ele ficou preso alguns anos, se não me engano, acho que foram 11 anos, numa cela que não tinha nem janela. E é maravilhoso esse livro porque ele celebrava na palma da mão. Ele falou, eu que celebrei tantas vezes com cálice de vinho, com cálice de ouro e de prata, celebrava na palma da mão, era meu altar, eu colocava uma migalha de pão e uma gota de vinho, vivia da Eucaristia, senão eu ficava louco. E aí ele começou a escrever, pedia um pedaço de papel, porque ele tinha que lembrar os trechos da Bíblia, porque não tinha mais o que ele ler. Tudo queimado. E ele conseguiu, ele falou que quando o pessoal prendeu ele, falou com ele, o que você precisa? Ele falou, fala com eles que eu preciso do meu remédio de estômago, era o vinho, o pessoal já sabia que ele queria celebrar. O remédio de estômago dele era o vinho. Era para ele poder viver de gota. Tá? É maravilhoso, tem alguns livros dele, tem alguns para sair. Eu tenho 3, mas tem um para sair. Esse é baratinho, deve ser R$12, R$10, 5 pães e 2 peixes. E aí ele fala, vocês vão perceber que um dos pães que a gente tem é a oração. Um dia que ele estava arrumando a cama, e a cama dele dava tanto mofo. Ele foi internado algumas vezes entre a vida, mas dava mofo. Ele escuta Jesus falando com ele assim, François, você é tão rico. Ele numa cela que não tinha nem janela, na cama mofada. Ele falou, sou, Senhor. É, François. Uai, se o senhor falou, então eu sou rico. O que tinha? Nada. Então eu sou, Senhor. É, François, você é rico porque você tem o meu amor. Você tem o meu amor. Então ele falou que muitas vezes, quando ele já estava na impossibilidade de rezar, que já não tinha mais forças, ele falava com Jesus, Senhor, eu sou Francisco. Eu estou aqui. Isso é uma oração profunda. Muitas vezes, quando a gente já perdeu as forças, já não sabe o que falar com ele, chega diante dele e fala, Jesus, sou eu, sua filha. Ele sabe do resto. Né? Então, a gente precisa exercitar essa confiança, crescer na fé, para que quando Jesus voltar, a nossa fé seja para poder pôr fogo no mundo, seja para aplaudi-lo, para louvá-lo e dizer, é no Senhor que eu gastei a minha vida. É por sua causa que eu estou aqui, é por sua causa que eu falei tantos nãos, é por sua causa que eu possa sofrer tantos martírios, mas é por amor a Ti, que creio que o Senhor é o nosso Deus, nosso Criador e prepara para nós uma eternidade, que já começa a partir do momento que eu creio. Então, para que a gente possa crescer na nossa fé, é preciso que a gente tenha momentos fortes de oração, mas não esquecer de Jesus em nenhum momento do nosso dia. Fala, me ensina a rezar, Jesus, minha oração está tão ruim, estou rezando mal, meu coração continua pesado, eu rezo e estou agoniada, eu rezo e estou preocupada, ocupando a cabeça antes de acontecer, estou ansiosa, o povo hoje conversa, bate as pernas, bate os braços, mexe a cabeça, o que é isso? Fala, gente, acalma, você tem um Pai, descansa em Deus. Quantas pessoas hoje para dormir precisam de remédio, 1, 2 remédios, por causa de quê? Dorme no colo do seu pai. Vai lá e fala com ele, me dá colo. Igual quando a gente é criança, deixa eu dormir nos seus braços, porque o Senhor é o meu Pai. O que pode acontecer de mal? Nada. Pois eu estou com meu Pai, qual é o erro? Nenhum. Mas no dia que a gente acreditar dessa forma, é assim que a gente tem que caminhar. Então a nossa oração tem que me transformar, tem que me acalmar. Eu vejo milagre todo dia. Eu vejo. Hoje nós tiramos uma criança do respirador, coitadinha da mãe, quando na corrida de leito, que os pais ficam lá, e a gente faz corrida de leito andando mesmo, e que a gente viu os exames dela todo, e eu falei, pai, nós vamos tirar ela do respirador daqui a pouco. Coitadinha da mãe, ligou para a mãe, chegou até sem fala, com o que na mão? O terço na mão. Esses milagres todos é por Nossa Senhora na vida dessa criança. Já operou o coração, essa é a segunda cirurgia, e já fez 2 cateterismos, o último foi sábado de manhã, que foi uma correria para levá-la, que ela obstruiu tudo, foi uma correria, foi levada para poder desobstruir. Aqueles neném, naquela luta pela vida, a gente tira do respirador, eles olham para nós assim, faz assim com os olhinhos, pega um biquinho, chupa, fala, todo mundo chora, né? Porque quem pode fazer uma coisa dessa, né? Eu falei para a mãe, quem crê, né mãe? Vê a glória, não é? Vê Deus, ela já falou, doutor, isso é um milagre, falo, mais um dos que ele fez. É maravilhoso ver essas coisas acontecer, mas ela ficou muitos dias de joelho. Quando a situação teve dificílima, eu falava com ela, não desanime. Uma coisa é a ciência, outra coisa é Deus. Nosso Senhor, com o poder de intercessão de Nossa Senhora, Ele não dá conta dela não. Ele atende. Porque ela é tão doce que até Deus se dobra.
a essa doçura que é Maria, não é? Então aprender isso, ter a ousadia de viver a fé, ousadia de falar, eu falei com meu pai e ele vai me responder. E eu sou filha dele, ele vai dar um jeito de eu entender o que ele está falando. Fala, Jesus, eu não estou entendendo nada. Eu falo que eu sou surda, eu não estou entendendo nada. Eu falo que eu estou dizendo, Jesus, abre meu ouvido. Sabe aquela palavrinha que o senhor falou? Fala, efatá, abre meu ouvido para que eu possa te ouvir. Coloca minhas pernas firmes para andar. Me dê um coração para te obedecer. Me faça ver a sua vontade. Me faça entender. Eu tenho uma oração de São Francisco linda que eu repito para ele todo dia. Falo, o dia está amanhecendo, falo com ele, Jesus, igual São Francisco te falou, faça com que a vossa vontade se levante sobre o meu rosto como um sol, para brilhar tanto que eu nunca tenha dúvida do que eu tenho que fazer, porque é a vossa vontade. É assim que São Francisco rezava. É simples, porque Jesus falou, não multipliqueis as palavras, como fazem os pagãos, que acham que serão ouvidos pela força das palavras. Fala só assim, bom dia meu pai, bença, dirige, pronto. Me ajuda nesse dia, tem uma coisa difícil, tem uma reunião difícil, tem uma situação difícil, me preceda. É assim, é simples, nós é que complicamos. Que a gente acha que tem que ter palavras lindas para falar com Deus. Deus já sabe. Né? Não multipliqueis as palavras. Então, esse convite de Jesus é um convite maravilhoso. Essa é a minha Sagrada Face, que eu não posso ficar sem ela nem um minuto. Paixão pela Sagrada Face, hoje é terça-feira, é dia dela. Então eu leio a Bíblia sempre com a carinha dele aqui do meu lado. Amor, né? É assim, fica olhando por aquele que sofreu tudo isso por nós. Né? Então, quando Jesus traz isso aqui para nós, rezar é a forma de você conversar com seu pai, de colocar para ele as suas necessidades, né? De falar com ele das suas alegrias também, de trazer para ele com confiança. Às vezes a gente entrega as nossas situações mais difíceis para qualquer pessoa, menos para quem resolve. E a gente fica angustiado, né? Aflito, agitado. A gente precisa aprender com ele. Senhor, me coloca na sua escola, me ensina, me dê a cada um de nós o espírito de oração. Nos ajude a crescer na nossa fé, né? Nos ajude, nos ensine a rezar cada dia, a fazer a entrega e falar, resolve isso para mim, me ajuda, me ilumina. Eu falo com ele, eu como sua filha, ignorante como sou, me faça entender a vossa vontade. Porque a única coisa que eu quero é vos agradar. Não quero vos ofender, não quero vos magoar, eu quero fazer aquilo que eu vim fazer. Me ajuda, porque senão o ego toma conta e não deixa fazer isso. Então esvazia-me de mim. Então a gente fala com a Nossa Senhora, esvazia-me de mim, enche-me de ti, transborda-me de quem? De Deus, porque ela é toda cheia de Deus. É assim. Então é nessa confiança de filho, de criança, que a gente caminha. A gente pede a Nossa Senhora, nos ensina a estar dentro de nós, né? Por isso que fecha a porta do teu quarto. Jesus nos colocou no lugar mais difícil da gente sair e da gente chegar, que é dentro de nós mesmos. Fecha a porta do teu quarto, entra, como disse Santo Agostinho, volta para dentro de você, ele está lá te esperando, fecha a porta, aqui sou eu e ele, conversa você com ele, porque ele te espera, entrega, não há situação que Deus não possa resolver. Então por que a gente fica aflito? Porque não confiamos num Deus que nos ama. Guardem isso. Se vocês saírem daqui somente entendendo isso, que vocês são amados, que Deus escuta cada oração, Ele escuta cada gemido, Ele sabe cada lágrima que cai, Ele sabe. Nada passa despercebido a Deus, nada. E Ele responderá. Todas as orações terão a sua resposta. Todas. Mesmo, como diz ele aqui, que Ele te faça esperar. Não tem importância se Ele que me faz esperar. Estou com Ele, está tudo certo. E que Ele realmente renove nessa noite a nossa fé. A nossa confiança incondicional. E que Ele nos dê a graça. Rezarmos melhor. Sairmos de cada oração com o coração mais leve. Sabendo com quem a gente acabou de falar. Que de noite, quando a gente for rezar, a gente reza diante dEle. Fala, obrigado, que o Senhor veio até a minha casa, veio até o meu quarto. E eu falei, Jesus, eu falo, estou aqui, o que você está aflito? O que você está agoniado? Estou aqui.
Ah, o dia que a gente puder entender que falta pouquinho para pegar nele, né? Falta muito pouco. A gente não o vê, mas a nossa alma sabe que está diante dele. Então, vamos pedir a Jesus essa noite. Essa noite a nossa graça é a graça de entrar na escola de oração do Senhor. Que Ele conceda a cada um de nós, sob a intercessão de Nossa Senhora, nossa Mãe, o espírito de oração, para que a gente possa crescer cada dia mais na fé. E que um dia, quando Ele voltar, que Ele fique encantado de ver que cada um de nós multiplicamos muito mais, ajudamos a irradiar, né, essa alegria de poder pertencer a um Deus que é vivo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.